Boa noite a todos. Bem-vindo à casa de Abel Sebastião de Almeida. E o capítulo sorteado foi o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Em Mateus nós encontramos a seguinte afirmação: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ora, se condescendem em admiti-lo, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorriso de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não pode crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes,
que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Bom estudo a todos. Meus irmãos, vamos agora dar continuidade aos trabalhos. Hoje estaremos iniciando a nossa obra, a nossa nova obra, Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, uma obra muitíssimo interessante. Ela nos traz um descortinamento desse mundo invisível, né? Desse plano espiritual que vai nos encantar muito. E vocês vão ver que vai começar a falar para nós sobre as construções do plano espiritual, como elas se dão, né? Como é que as coisas ocorrem. Muitíssimo interessante. Vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Gilberto Mesquita, que vai fazer a parte que cabe a ele no estudo em 2 quartas-feiras, nessa e na próxima. Auditório e que nos ouvem pela TV Abel, estamos iniciando o estudo de um novo livro nas nossas quartas-feiras, que é o livro Devassando o Invisível, de Ivone A. Pereira, né? Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira é uma escritora espírita, muitos de vocês devem conhecer, né? Tem vários livros, muitos romances que contam parte da vida dela em outras encarnações, e tem alguns livros sobre assuntos espíritas, e esse é um deles, que vai falar sobre a mediunidade, né? E nós acabamos de estudar o livro do Diversidade dos Carismas, né? Do Hermínio de Miranda, e estamos hoje dando início, né, ao estudo desse livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Ela mesma, na introdução do livro, comenta o porquê do livro e alguns detalhes, né? Então, eu não vou aqui repetir, né, insistir nesse assunto. Vamos iniciar já o estudo com a leitura da introdução deste livro, porque lá veremos então o porquê Ivone Pereira escreveu esse livro. E ela inicia então nos dizendo: apresentando estas páginas ao público, nada mais fazemos que obedecer às instruções da entidade espiritual Charles, amigo desvelado que ha sido o anjo bom de nossa vida. Quem pôde acompanhar, né, outras obras da Ivone Pereira sabe que Charles é um parceiro dela, né, de várias encarnações, e muitos dos romances que ela escreve aborda exatamente a vida dela, de Charles e de alguns outros espíritos que participaram de diversas encarnações. Então eles fazem parte de alguns desses livros, e nessa encarnação de Ivone Pereira, Charles é um guia, né, um amigo espiritual que a acompanha. E ela continua: nenhum sentimento de vaidade animou o nosso lápis quando traçávamos fatos ocorridos com nossa própria mediunidade, pois de longa data fôramos informados de que, se eles assim se desenrolaram, isso não significava privilégio à nossa pessoa, mas porque nossa faculdade a tanto se prestava, por predisposições particulares, no desdobrar natural de suas forças, e ademais
para que viéssemos a público testemunhar ainda uma vez o que outros adeptos do Espiritismo testemunharam também, visto ser de interesse geral que se patenteiem sempre, por múltiplos sinais, os fatos que o além-túmulo, desde tempos remotos, tem concedido aos homens. Quanto escrevemos aqui, existe nos códigos doutrinários espíritas. Então, o que Ivone Pereira está nos dizendo é que, na verdade, ela é médium, né? E testemunha e tem essa possibilidade, né? Ela tem diversas características, parecido com Regina, que a gente viu no livro do Hermínio Miranda, né? Ivone tem uma mediunidade ampla de desdobramento, de psicografia e de tudo mais. E ela diz, não é nenhum privilégio, né? Como todos espíritos e espíritas nos dizem, né? A mediunidade não é, na verdade, um benefício, um diferencial do médium, porque ele é melhor que os outros, mas é uma ferramenta para que possamos, e os médiuns em particular, possam, fazendo o bom uso, né, naturalmente, dessa ferramenta, evoluir, né, avançar e servir de ferramenta para que o espiritismo possa ser propagado, né? Esse é o objetivo da mediunidade, e os médiuns são, então, trabalhadores que têm essa característica, mas que não os torna, de alguma forma, melhores do que os outros, né? Vamos, então, seguir com o texto. Ivone continua. Não se trata, pois, de obra pessoal, mesmo porque o personalismo, se infiltrar na doutrina espírita, acarretará a sua corrupção, como sucedeu ao próprio cristianismo. Ou seja, não temos que trazer as nossas próprias ideias, temos que trazer o conhecimento que nos é passado pelos espíritos, né? Não apresentamos tampouco frutos da nossa escolha, porque as observações que aqui vêm anotadas foram selecionadas pelos instrutores espirituais e nem sequer tivemos desejo de organizar o presente volume. Cumprimos ordem do além apenas como instrumentação que fomos das intuições positivas de amigos espirituais como Charles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Inácio Bittencourt e Leon Tolstói, que nos assistiam durante a tarefa, levando-nos a compilar recordações de ocorrências passadas que jaziam adormecidas, e indicando até mesmo os trechos das obras de Allan Kardec a citar como tese no cabeçalho de cada capítulo. E aqui vamos aproveitar, né, e levantar alguns pontos. Todos sabemos, quem estuda um pouco a vida de Ivone A. Pereira, que essa encarnação, por problemas de vidas passadas, né, ela foi muito pobre, teve problemas, né, com sua família e não pôde estudar o suficiente. Então ela tinha dificuldade, muitas vezes, de colocar esses textos não só no papel, ela colocava via psicografia, mas muitas vezes ela tinha que compilar essas psicografias e juntar todos os dados que recebia para formar o livro, né? E ela não se sentia à vontade em fazer isso porque ela tinha essa dificuldade, mas os espíritos insistiam, além de psicografar, a ajudavam na compilação do trabalho para que ao final, né, o resultado fosse o livro, esse livro, por exemplo, fosse publicado desta forma, né? Então, ela confiava bastante nesses seus amigos espirituais e
Lógico que ela também havia lido os trabalhos espíritas, né, de Allan Kardec e outros, e ela conseguia ao menos ter uma noção de que estava caminhando na direção correta, né? E assim ela deu continuidade a esse trabalho, né? E ela continua. No entanto, se algo arrogamos para nós próprios, é o direito de afirmar os fatos positivos apreciados no invisível aqui citados. Afirmamo-los, pois, com todas as nossas forças e convicções, porque os vimos apresentados por nossos mentores espirituais, examinamo-los, apreciamo-los. E, de tão longa data, esses acontecimentos de além-túmulo se sucedem em nossa vida. Então, ela era médium e ela se desdobrava e conseguia conviver, né, com esses espíritos no espaço, né? E ela se lembrava, essas viagens espirituais que ela fazia, ela retornava ao corpo e se lembrava do que havia acontecido, né? Então ela pode afirmar, como ela diz aqui, plena consciência do que ela está dizendo, né? Do que ela está testemunhando aqui no livro, né? As palavras são dos mentores espirituais, mas ela sabe que é verdade porque ela presenciou esses fatos, né? De tão longa data, esses acontecimentos de além-túmulo se sucedem na nossa vida. E, tão habituada nos achamos no presente à sua realidade, que o além-túmulo para nós deixou de ser uma sensação para se tornar sequência diária da nossa vida. Ou seja, apesar de encarnada pelos desdobramentos constantes, ela acaba conseguindo viver as duas realidades, né? Tanto a vida material quanto a vida espiritual. E ela diz, a tal ponto que, às vezes, confundimos os dois mundos, não lembrando de momento se tal ou qual acontecimento foi ocorrido aqui na Terra ou além, no invisível. E muitas vezes acontece, outros sim, que amigos nossos do invisível costumam ser confundidos de imediato com outros tantos da Terra. E aí é curioso, né, a gente notar que possivelmente devido à dificuldade que ela tinha, né, de entender e acompanhar muitas vezes o pensamento desses espíritos que secundavam o trabalho dela, né, e que se comunicavam através dela, e pelas características da sua mediunidade, eles levavam constantemente ela em viagens astrais, né, levavam ela desdobrada em espírito a presenciar e participar das histórias, rever o passado, e assim ela começava a entender o que eles queriam passar como mensagem, e o processo de psicografia, então, desses livros era facilitado dessa forma, né? Então, dando continuidade, ela diz, possam essas páginas despertar no coração do leitor o amor ao estudo, tão necessário, da revelação espírita, e que a observação e a análise se sucedam, de sua parte, ao ponto final das lições ventiladas. Quanto a nós, continuaremos a fazer coro a um dos maiores devassadores do invisível que a Terra conheceu, William Crookes, quando afirmou, não digo que isto é possível, digo, isto é real. Ivone A. Pereira, Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1962. Aqui colocamos, né, uma foto de Ivone A. Pereira. Mas vamos ver que ela cita aí na introdução, né, quem foi William Crookes, né? É muito interessante, ele tem um livro, inclusive, que ele é denominado, né, Fatos Espíritas,
é curioso de ler, porque ele fez várias experiências, né? Possivelmente devemos ter alguma cópia na nossa biblioteca. Seria interessante poder, quem tiver acesso, ler esse livro. Não é muito grande e é bem interessante. William Crookes, nascido em Londres, na Inglaterra, em 17 de junho de 1832, e morreu em Londres também 4 de abril de 1919, foi um notável físico e químico britânico que, por suas grandes contribuições científicas, foi condecorado com o título da Ordem do Mérito e honorificado Sir, ou seja, Cavaleiro Real do Império Britânico, tendo sido membro da Sociedade Real de Ciências, Royal Society, e dela foi presidente entre os anos 1913 e 1915. Ou seja, todo esse trabalho que está sendo descrito aí, ele fez como cientista, né? Foi uma espécie de representante da comunidade científica que, diante dos extraordinários fenômenos que deram origem ao espiritismo moderno, se viu na necessidade de averiguar a veracidade das supostas manifestações espirituais e de dar um posicionamento acadêmico. Crookes investigou pessoalmente os mais célebres médiuns de seu tempo, sob as condições de pesquisa por ele estabelecidas, conforme os mais rigorosos métodos da ciência, e, por conclusão, ele constatou a existência de uma nova força, conectada com o organismo humano de alguma maneira desconhecida. O relatório final de sua pesquisa acerca da mediunidade foi rechaçado na Sociedade Real e acabou arquivado, ou seja, os outros cientistas acabaram não aceitando o trabalho dele, né, apesar dele ter desenvolvido sobre o aspecto científico, até porque eles não dizem aqui nesse texto que eu busquei, mas ele fez experiências diversas do espiritismo, inclusive com manifestações de espíritos que se materializaram, né? Então ele fez um trabalho bastante sério e bastante completo, né? O relatório final foi rechaçado, né? E acabou arquivado. Cogitou-se, inclusive, a desfiliação de Crookes daquela entidade. Ele era ligado à Sociedade Real, né, Científica de Londres. Contudo, seu testemunho permaneceu inabalado até o fim da sua encarnação, pelo que seu nome é lembrado como um emérito contribuinte da causa espiritual e, ainda que indiretamente, do espiritismo, né? Por isso ela diz, Ivone, que ele dizia, né, que eu não acredito, eu sei, esses fatos são reais, né? Os fatos que comprovam o espiritismo que Kardec também documentou, né? E aí, essa é a introdução do livro, né, Devassando o Invisível. Ivone Pereira conta um pouco, né, como é que ela escreveu esse livro e quem são os espíritos que participaram, né, desse trabalho. E o primeiro capítulo que a gente vai começar a estudar, então, uma parte dele, me desculpe, denominado Nada de Novo, né? E começa com uma passagem do Livro dos Espíritos, que é o item 36, em que Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E os espíritos respondem: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E isso os espíritos nos diziam, né, na época de Kardec, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. E hoje em dia, os cientistas nos dizem que existe uma matéria escura, né, e uma energia escura. Escura não porque ela seja preta, né, ou escura propriamente dita, mas ela não é visível, né? Então eles dizem escura por não ser visível, tanto não é visível
aos nossos olhos, né? Mas também não é visível aos equipamentos que medem diversos tipos de energias, de frequências, de irradiações, né? Então, existe alguma coisa no espaço, né? Ainda matéria ou energia, mas que os próprios cientistas dizem que é uma matéria escura, né? Não detectável por nossos instrumentos ou pela nossa vista, né? Kardec dizia que existe uma matéria quintessenciada, né? Diferenciada, mais leve, mais sutil, que também não é vista, né? Então, os cientistas estão caminhando exatamente no mesmo sentido aqui que os espíritos já nos diziam através do Kardec, né? Dos médiuns que auxiliaram na obra de Kardec, né? E, dito esse ponto, é interessante esse primeiro capítulo, porque ela vai trazer uma visão mais realista do mundo espiritual, porque muitos de nós espíritas, né, lemos os livros, ela vai comentar isso, mas a gente fica com dúvida, né, de como as coisas se passam e acontecem no mundo espiritual, né? E ela então nos traz, Ivone, né, adeptos da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão ultimamente muito ventilada pelos espíritos desencarnados por meio de obras ditadas psicograficamente de um mundo material invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até a vertigem, muito do que na Terra existe. Respeitamos certamente a opinião dos refratários a essa revelação, visto que, se é dever de qualquer cidadão respeitar opiniões alheias ao espírita, com muito maior razão, assistirá ao dever de consideração à opinião do próximo, ainda quando antagônica a seu modo de ver e pensar. Eu marquei aqui em amarelo, né, que ela diz, de um mundo material invisível aos olhos carnais, né? Não só aos nossos olhos, como eu dizia, né? Mas também aos nossos instrumentos atuais, né? Mas eu acho interessante, porque esse é um ponto bastante importante, né? Porque a gente lê, tanto como ela diz aqui, né? Não só através de Kardec, mas, por exemplo, através das obras de André Luiz. Eu aqui, né, coloquei uma foto de Nosso Lar, do filme, né? Uma concepção de como seria a cidade de Nosso Lar, né? Porque a gente fica com dúvidas, né? Porque não vemos e não tocamos e não sentimos diretamente, né, essa matéria. Ficamos achando que ela não existe ou que, na verdade, não é matéria, né? Sim, é um mundo material, né? O Kardec dizia semimaterial, por exemplo, quando se refere ao perispírito, né? Mas semimaterial é um tipo de matéria, né? É matéria ainda, né? É um corpo de algum tipo de matéria, não é exatamente a matéria grosseira do nosso corpo material aqui no planeta Terra, mas sim é um tipo de matéria, né? É matéria. O espírito sim é energia, né? Pura, mas o seu corpo perispiritual, as suas cidades, né? Os locais em que ele habita são algum tipo de matéria tão real para o espírito quanto o planeta Terra e as nossas construções aqui no planeta Terra são reais para nós, né? Então esse é um ponto importantíssimo que nós espíritas temos que repensar sempre para entender melhor o mundo espiritual, né? É bem real. E ela então continua nos dizendo: não seria, porém, ocioso raciocinarmos
sobre ensinamentos particulares aos domínios da doutrina espírita, raciocínios que, se nenhum proveito trouxerem à instrução que nos cumpre dilatar diariamente, ao menos nos auxiliarão no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Essas páginas, como as demais que compõem o presente volume, não são frutos do nosso raciocínio pessoal, como o não são de nossas concepções doutrinárias, visto que temos o cuidado de jamais estabelecer concepções pessoais em assuntos de espiritismo. Então isso é a Ivone, né, dizendo que ela tenta não ter as suas concepções pessoais fechadas, né, em assuntos de espiritismo, porque ela está aberta e ela, como ela disse na introdução, né, não apenas recebe esses dados através dos espíritos nas suas psicografias, mas nas suas viagens, nos seus desdobramentos, ela vivencia essa realidade. Então ela tem certeza disso, né? E ela continua, então. Certos da nossa fragilidade, renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias para nos achegarmos aos mestres e grandes vultos da doutrina e, junto deles, buscar um ensinamento seguro, aceitando igualmente o que o invisível espontaneamente nos revela, quando concorde com os ensinamentos básicos, revelações que, algumas vezes, têm contrariado mesmo as ideias que havíamos feito sobre mais de um assunto. Então ela está dizendo, ela recebe pensamentos e ensinamentos dos espíritos que contrariam os seus pensamentos pessoais, mas que estão de acordo com, né, o arcabouço da doutrina espírita, né, com Kardec e outros médiuns e espíritos que nos trouxeram o ensinamento da doutrina espírita, né? Temos sido, portanto, tão somente um veículo transmissor das ideias e do noticiário do espaço e, mercê de Deus, empenhamo-nos esforçadamente em ser passivo aos dedicados amigos invisíveis ao se valerem da nossa faculdade. E aqui eu vou fazer aqui uma ressalva, né? Porque é interessante, porque era isso que a gente estudou no livro Diversidade dos Carismas, né? Quando Hermínio Miranda dizia que nós, médiuns, temos que ser o mais transparente possível e não colocar as nossas ideias, mas, dentro do possível, passar a ideia que o espírito comunicante está tentando passar, né? Sobre todos os aspectos, né? Tanto no auxílio, né, na caridade que fazemos aos espíritos necessitados, quanto na comunicação e nos ensinamentos que os espíritos superiores nos trazem, né? E ela exatamente está colocando isso, né? Eu abro mão dos meus conceitos pessoais para dar espaço, né, ao conhecimento, aos ensinamentos que os espíritos estão trazendo através dela, né? Ela médium, né? Então é bem interessante e coincide com o que a gente vinha estudando do Hermínio Miranda, né? De que o médium tem que ser o mais transparente possível, passando quanto mais for o ensinamento que o espírito traz e não as nossas próprias ideias, né? Então vamos aqui. E ela continua então. Desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual que se têm comunicado com os homens por intermédio de grande variedade de médiuns, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O livro dos médiuns de Allan Kardec, segunda parte, no belo capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade no plano invisível, a possibilidade de realizações ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmaram
e que nos últimos tempos vem confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. E aqui de novo, né, vamos fazer uma parte, porque isso que ela está dizendo, né, que Kardec já trazia na sua época, André Luiz traz bastante, né, nos livros Nosso Lar e nos que deram sequência, né, nos estudos, quando ele descreve isso nas comunicações que ele fazia, né, na psicografia na década de 40 e 50, quando ele descrevia que já no mundo espiritual, né, eles tinham televisões em que eles podiam ver, inclusive acompanhar à distância a movimentação de outros espíritos em trabalhos de auxílio e amparo que faziam, que eles recebiam através também de aparelhos de televisão as orações que eram feitas dentro das cidades em que eles estavam, Nosso Lar e algumas outras, e que eram transmitidas para as diversas salas e partes, né, da cidade, dos prédios, assim como hoje em dia a gente transmite a sessão que fazemos no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida através da internet, da TV, para diferentes pessoas que estão em outras localidades que podem acompanhar. Eles tinham rádios comunicadores que eles se comunicavam com as equipes de campo que iam ao umbral resgatar espíritos necessitados, ou seja, diversos equipamentos que André Luiz descreve que só vieram a existir dessa forma tão ampla no planeta Terra bem depois, né? Então, fica aí claro que, como ela diz, o mundo espírita, o mundo espiritual, né? É bem dinâmico e tem, né, o germe das coisas que depois são trazidas para o planeta Terra e que são coisas materiais, né? Aparelhos de TV, rádios comunicadores e equipamentos de transporte, ônibus que leva André Luiz e outros espíritos a se movimentarem através da cidade de Nosso Lar, ou seja, prédios, construções, jardins, é tudo material, né? E tão real, apesar de nós, na condição que estamos hoje, não podermos ver, não quer dizer que não existam, existem sim, e são sim materiais palpáveis, não para as nossas vistas, para as nossas mãos materiais, né? Mas sim para as nossas vistas e mãos perispirituais, né? Então a gente tem que ver dessa forma, né, que o mundo espiritual é muito real. Bom, vamos dar continuidade aqui, dizendo, né, ela continua. E no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte no capítulo 14, subtítulo Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografias do Pensamento. E Kardec nos dizia já naquela época, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Me desculpe. Então, é o que ela está dizendo aqui, que Kardec trazia, e como eu comentava, né, existem energias e matéria não visível aos nossos olhos
e não captadas ainda hoje pela nossa instrumentação, né? Que é exatamente o que os cientistas hoje chamam de energia escura, matéria escura, né? Mas o fato de ainda não detectarmos, ainda não vermos, não quer dizer que elas, primeiro, não existam, e segundo, não significa que não sejam também matéria, não sejam reais, tão reais quanto a matéria do planeta Terra e dos nossos corpos atuais, né? E ela continua transcrevendo aqui a Gênese, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E ela coloca no livro, grifo nosso, nesse caso, nosso, do editor do livro e da Ivone, né? E aqui, se a gente vê, o que Kardec já mencionava isso, né? E ela está reforçando isso, ou seja, da mesma forma que a gente consegue, por exemplo, hoje em dia, transmitir os sinais de rádio, né? Que a gente transforma impulsos elétricos, né, em ondas eletromagnéticas que são carregadas, né, se transmitem pelo ar, inclusive não só pelo ar na atmosfera, mas a gente consegue transmitir para as nossas naves, para os nossos satélites fora da atmosfera, no espaço, né? Essas ondas se propagam também no espaço. E elas carregam, né? A gente molda essas ondas com informações, as nossas vozes, a nossa comunicação, imagens de TV. A gente utiliza aparelhos para isso, né? E a gente consegue, então, fazer essas transformações e consegue, na outra ponta, receber e converter esses impulsos e recuperar dentro deles o conteúdo que foi enviado, a voz, a imagem, e apresentar esses dados, né, em televisões, em alto-falantes e tudo mais. Eles conseguem, os espíritos, fazer isso, muitas vezes, pela vontade, pelo pensamento, né? Não através, em alguns casos, de aparelhos. Em outros casos, eles realmente utilizam aparelhos para isso também, né? Então, não é muito diferente do que a gente tem aqui. O que a gente imagina é que é mais fácil de trabalhar com essa matéria quintessenciada, como dizia Kardec, do que trabalhar com a matéria pesada, né, aqui do planeta, né, no qual estamos encarnados. Mas apesar dessas diferenças, né, o processo não é tão diferente, vamos dizer assim, né? E ela traz ainda mais uma parte, né? E no item 3 desse mesmo capítulo encontraremos, né, da Gênese. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, né, de não ser visível para nós, né, ser mais sutil, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Então, ele está dizendo que, assim como a gente tem diferentes materiais, né, tem água, ferro, cobre,
e outros materiais, né, distintos, e que a gente consegue manipular e gerar ainda outras variações, né, e do número ser grande para nós aqui no planeta Terra, Kardec já dizia, os espíritos, né, já nos comunicavam que no espaço, essa matéria no qual os espíritos vivem, né, nesse meio, essas variações são ainda maiores. Então isso permite geração de mais elementos, né, e mais materiais ainda do que nós temos na Terra. Então, de novo, o que Ivone nos dizia no início, né, o mundo material, apesar de bem interessante já da forma que é, ainda é uma demonstração pálida das possibilidades que nós temos no mundo espiritual. E ainda, terminando, ela traz o seguinte, né, da Gênese: dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, é importante isso, porque muitos de nós, mesmo algum tempo seguindo o espiritismo, ficamos com dúvidas, né? Mas como é que as coisas são no mundo espiritual, né? São diferentes, alguns processos, né, de combinação e de trabalhar esses materiais é diferente dos processos que a gente tem aqui no planeta Terra, mas ainda assim são reais, tangíveis para os espíritos, e nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos, é tangível para nós. E o que Ivone Pereira nos diz exatamente é que quando ela, em desprendimento, deixa o corpo, né, não pela morte, mas pelo desprendimento do espírito, né, momentâneo, ela vivencia isso que ela está, que os espíritos nos dizem aqui, né? Ela pôde testemunhar, né, que realmente esses fenômenos, essa matéria é tangível para o espírito, tanto quanto a matéria do planeta Terra é tangível para nós encarnados. Então ela traz essa informação dizendo: eu vivenciei em espírito, né, mesmo ainda estado ligado ao corpo, essas experiências, eu pude ver que funciona assim, e ela tenta trazer para a gente dizendo: olha, o mundo espírita é tão real quanto o mundo material, tão diverso quanto, ou até mais diverso ainda, e traz possibilidades maiores, mais reais, palpáveis e tangíveis para nós espíritos, né? Então é importante a gente ter essa visão, né? E é interessante que ela vai comentar que não apenas para os espíritos desenvolvidos, mas também para os espíritos menos evoluídos, mas o mundo espiritual é palpável, e eles, quando deixam o corpo, têm essa visão, né, da palpabilidade e da realidade do mundo espiritual. Tanto que muitos pensam, como eles não acreditavam no mundo espiritual, eles acham tão palpável e tão real, eles acham: eu ainda estou vivo, né? Eu não desencarnei. Está vivo sim, mas numa outra condição, né? Numa outra esfera. Então vamos lá, vamos seguir. Ela traz aqui: os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos, que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões práticas, narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível se sucedem, um modo de viver e de agir no espaço muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, que muitos entendem seja o único verdadeiro,
quando a revelação propala desde o início um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem ocasos. Aí aqui de novo eu recorri a uma imagem do filme do Nosso Lar, né, com os espíritos trabalhando no socorro dos espíritos necessitados em ambientes reais, palpáveis, né, de trabalho intenso. Trabalha-se muito, né, vive-se intensamente e tão real quanto é a nossa vida no planeta Terra, né? É bem interessante a gente ter isso claro. Interessante que Ivone insista nesse ponto, né? Bom, meus irmãos, esse capítulo, o que nos coube estudar, ele é muito rico em informações e a gente não conseguiu concentrar todo o estudo em apenas uma noite, né? Então, nós vamos parar por aqui, nesse momento, e vamos dar continuidade ao estudo que nos toca, né? Para completar a parte do capítulo 1 até onde devemos ir, na próxima semana, né? Retomaremos, então, o estudo e faremos, então, a continuação, né, até o ponto que nos toca. Tenhamos, então, todos uma boa noite e que os bons espíritos que nos auxiliam, nosso Mestre Jesus, possa estar conosco, nos auxiliando e amparando sempre. Boa noite a todos, meus irmãos.